Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 23 ao capítulo 25, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem trilhados testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíres do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, lá da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então aqui você lembra bem desse episódio, né? Dessa figura de Balaão, aquele que a mula dele teve que falar, porque eles tão cego estava que não via um anjo na frente dele, né? Então, nesse episódio aqui, ele queria profetizar, foi comprado para profetizar maldição, amaldiçoar o povo de Israel. Então, Deus aqui, ele é muito claro quanto é essas duas nações, né? Considerando ainda que essas nações eram nações que tinham costumes pagãos, né? Então, os moabitas, nós sabemos que veio do incesto lá. Então, nós temos aqui as descendências de Ló, sobrinho de Abraão, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, que a esposa deles vira uma estátua de Sá. As duas filhas olham e decidem se deitar com o próprio pai. Então, aqui nós temos incluído essa geração. Então, elas não poderiam entrar na Assembleia Santa. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita. Então, já falei sobre os descendentes aqui de Edom, né? Porque é teu irmão. Então, lembrando quem é essa nação. São os descendentes de Esaú, filho de Isaac, né? Irmão de Jacó. Então, aqui não deveria ser aborrecido, porque era a semente de Abraão e era bendito aqui na terra. Os filhos que lhe nasceram na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia dos Santos. E aí a limpeza do acampamento. Quando sair o exército contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento e não permanecerá nele. Porém, em declinando à tarde, lavar-se-á em água, posto o sol, entrará no meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, volvendo, cobrirá o que defecaste. Então, imagine, não havia saneamento básico. Então, Deus determinou como deveria ser feito o número 2. Isso mesmo, né? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do acampamento para te livrar e para te entregar os teus inimigos. Portanto, teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti indecente e se aparte de ti, né? Então, Deus aqui usa a figura dele como um Deus santo, né? Mas também nós vemos o zelo que Deus tinha com esse povo, né? Imagine só, sem saneamento básico, eles fazendo o número 2 em pleno acampamento, né? Então, tinha um lugar específico para isso. E aí, dos fugitivos e prostitutas e usura. Não entrarás
ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das cidades onde lhe agrada, e não oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita. Então, você vê bem aqui, né? A casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque um e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, comida, qualquer coisa que é de se costumes emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juro, porém ao teu irmão não emprestarás com juro, porque o Senhor teu Deus te abençoa em todos os teus empreendimentos na terra a qual passais a possuir. E aí, acerca dos votos, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti e te haverá pecado, porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Acerca do divórcio, capítulo 24, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e se ela não lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der a mão e a despedi-la da casa, e se ela, saindo da tua casa, for se casar com outro homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe entregar a mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu e te dá por herança. E aí, leis de caráter humanitário. É isso mesmo que você ouviu. Já falei, né? Direitos humanos começou em Deus. Homem recém-casado não sairá à guerra. Então, já falamos sobre isso quando nós falamos, né? Daqueles que estavam aptos para a guerra. No devocional de ontem, né, quando nós falamos a respeito da guerra, nós já lemos essa instrução. Por quê? Importa, né? Por um ano ele ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que o tomou. Olha que lindo, né? Então ele vai ter uma lua de mel de um ano, usufruindo, né, da vida comum do lar. Só depois ele estará apto à guerra. Não se tomará em penhor as duas mós, mas apenas de cima, pois é penhora assim a vida. E se achar alguém que, tendo roubado um dentre os teus irmãos, dos filhos de Israel, o tratar como escravo ou vender, esse ladrão morrerá. Assim eliminará do meio de ti o mal. Então Deus não permitia nem que emprestasse aos seus irmãos a juros. Imagina, né? Vendê-lo. Então, guardar-te-á da praga da lepra, e tem diligente cuidado em fazer segundo tudo o que ensinar o sacerdote levita. Como lhe tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste ao Egito. Então, aqui nós vemos que Miriam ficou tomada de lepra. Por que ela ficou tomada de lepra? Porque ela contendeu contra Moisés. Ela e Arão, né, tiveram quase que uma inveja, não sei, né, o que sentimento a gente diria, mas eles disseram, quem é Moisés para Deus ouvir? Pode ouvir a gente também, né? Então, nós podemos ver que eles julgaram Moisés, inclusive, pelo casamento que ele tinha, né? E Deus não se agradou da postura deles para com o servo dele, Moisés.
E ficará de fora o homem a quem emprestastes, aí trará o penhor. Porém, se for o homem pobre, não usarás à noite o seu penhor. Então, se é uma pessoa, poderia até penhorar a capa da pessoa, né? Então, mas se ela fosse pobre, deveria essa capa ser restituída a ela à noite, para que a pessoa não passasse frio. Logo, sendo pobre, ela não teria duas capas, né? Então, Deus cuida. Olha só, não oprimirás o jornaleiro pobre, o necessitado, seja ele teu irmão, estrangeiro ou que está na tua casa, na tua cidade. No dia darás o salário antes do pôr do sol, porque ele é pobre, né? Então muitas vezes ele precisava ir atrás de alimento para levar para sua família. Então Deus traça todos os limites que era necessário aqui. No 25 ele fala sobre penalidade, e essa penalidade aqui é a respeito de contendas, né? Então, vamos aqui para o direito penal, né, do Pentateuco. Em havendo contenda entre alguns e virem a juízo, o juiz o julgarão, justificando ao justo e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoite, o juiz fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. Então o juiz analisava, sentenciava e ali mesmo era feito, né, o cumprimento da pena. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe vier dar mais do que este, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca do boi quando debrulha. Então, e se não atarás a boca do boi, é quando usava o boi, né, para fazer a colheita no meio ali do trabalho, né? Então esse boi ele tinha que estar com a boca livre para que ele pudesse se alimentar. E aí nós podemos ver pesos e medidas, tudo isso ele trata aqui no capítulo 25. Na tua bolsa não terás peso diverso, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de eifa, uma grande e uma pequena. Terás peso integral e justo, eifa integral e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque abominação ao Senhor teu Deus, como aquele que pratica a injustiça. Então, nós podemos ver muito bem como Deus, ele trata as coisas de forma imparcial, né? Então ele fala muito cuidado ao juiz para que julgasse as causas que lhe eram trazidas de forma imparcial, quer seja rico, quer seja pobre. E aqui ele fala a mesma coisa a respeito das medidas. Lembre-se de que fez Amaleque no caminho quando saía do Egito, como veio ao encontro no caminho que te atacou, na retaguarda. Todos os desfalecidos lhe iam após ti quando estava abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego aos teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu e não te esqueça. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.